começando mais um TV Assembleia Entrevista. E hoje a nossa convidada é a jornalista Débora Alves, que está lançando o livro Viagem a Bordo das Comitivas Pantaneiras. Débora, obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer. Antes de mais nada, o perfil. Quem é Débora Alves? Débora Alves é uma jornalista, casada, mãe de 3 filhos pequenos. São os meus 3 bebês. Eu trabalho há 13 anos na TV Campo Grande, antiga TV Campo Grande, hoje SBT-MS, já foi consolidado esse nome. E eu comecei como repórter, trabalhei por muitos anos como repórter, entrevistando as pessoas na rua. Eu gosto muito de ouvir o que as pessoas têm a dizer. E aí, depois de muitos anos, eu recebi um convite, uma proposta de apresentar o jornal Primeira Edição, o SBT-MS Primeira Edição, que vai ao ar todos os dias ao 12h40. Então, esse é um pouquinho de Débora Alves. Também, agora, escritora. Também. Então, vamos entrar no assunto do nosso programa de hoje, que é o livro Viagem a Bordo das Comitivas Pantaneiras. Débora, como que surgiu a ideia de escrever este livro, ainda mais com este tema? Eu sempre gostei do meio ambiente e sempre tive um sonho de fazer um mestrado em meio ambiente. E aí a universidade onde eu me formei, a Uniderp, ela tinha um mestrado, tem até hoje um mestrado, e o professor, que foi meu professor também na graduação, já estudava as comitivas pantaneiras. E aí eu fiz uma proposta para ele. Eu falei, professor, eu gostaria de fazer o mestrado e gostaria de dar continuidade à sua pesquisa, e de pesquisar também as comitivas pantaneiras. E aí ele me explicou o trabalho das comitivas. Ele falou, olha, mas você vai ter que estudar, você se dispõe a acompanhar uma comitiva, porque para você escrever sobre uma comitiva, você tem que conhecer o dia a dia. Vivenciar, né? Vivenciar. E eu aceitei. Eu falei, não, eu aceito. E aí, no mestrado, primeiro eu estudei, eu li, eu fui procurar livros a respeito, e eu sempre encontrei livros que falam sobre o gado e nunca sobre o homem pantaneiro, o homem peão de comitiva. Fala do gado, quando foi a ocupação dele no Mato Grosso do Sul, quando é que começou a ocupação do gado no Mato Grosso, no próprio Brasil, e senti falta do homem pantaneiro. Mas olha, para ter o gado precisa também do homem. E aí eu fui estudar e encontrei os proprietários de uma comitiva que aceitaram e permitiram que eu acompanhasse uma comitiva como um membro dentro da comitiva. Esse tema nunca te deu assim algum receio? Porque quando se fala comitivas pantaneiras, é aquilo que você falou, está muito ligada ao peão, né? Ao homem. Não te deu receio? Você contando assim, a impressão é que foi tudo assim fácil. Olha, você aceita, você vai entrar na comitiva, você vai ao Pantanal, sim, sim, sim. Não teve algum momento de receio? Teve sim. Quando eu percebi que eu realmente ia integrar uma comitiva, porque até eu só querer, para mim era tudo muito fácil. Mas quando eu recebi a aceitação, que a dona Edith falou assim, não, tudo bem, você pode acompanhar, mas são 7 homens. Dona Edith era a dona da comitiva. Uhum. Ela falou, são 7 homens, você vai sozinha com eles no meio do mato. Você já estava casada, já tinha filhos? Não, eu namorava, era noiva, eu fui noiva. Mas o meu noivo, que hoje é meu marido, ele sempre soube dessa minha vontade e sempre soube que eu tenho esse espírito aventureiro, porque eu já fiquei, antes disso, pelo trabalho, fiquei dias no Pantanal. Então, o Pantanal é um assunto que me interessa muito, me fascina muito, eu gosto muito. Então, eu já fiquei vários dias. E ir para o Pantanal para acompanhar uma comitiva, ele sabia que era a realização de um sonho e que eu precisava também para concluir o meu mestrado. E aí teve esse receio que você perguntou, porque eu falei, tá, são 7 homens, eu não conheço nenhum deles e eu não sei como eles iriam me tratar dentro da comitiva. Esse foi o primeiro medinho que me deu. Entendi. E essa viagem da comitiva você fez quando? Em que ano? Quando que aconteceu? Foi em novembro de 2007, foi um período de muita seca no Pantanal. Nós tínhamos muita dificuldade de encontrar água potável para beber, porque na seca
são os rios e os curichos, as baías. E as baías costumam ser os açudes, que são construídos pelos próprios fazendeiros para dar água para o gado. E esses açudes são barrentos, a água é barrenta. Tem várias fotos no livro que mostram os peões tirando a água desses açudes para fazer o tereré e também para preparar a comida. Então, essa foi para mim que estava ali como uma visitante, como uma pesquisadora, participante, observadora, para mim foi muito difícil encarar aquilo. Mas eu tinha muita sede, porque assim, o sol era muito forte, a seca era muito grande, então eu tinha muita sede e eu bebia aquele tereré com aquela água, porque o tereré, a erva, filtrava, né? Como se fosse um filtro. É para isso que serve no Pantanal, o tereré serve para isso, para filtrar a água, para que o peão tome uma água e tente matar a sede dele. Porque assim, não tem gelo, não é gelada, ela é in natura. Do jeito que ele tirou ali, ele já bebe. Então, para mim, foi a parte mais difícil, porque nós passamos pelo Rio Paraguai por 2 vezes, mas o rio estava tão baixo que nem do rio a gente tirava água. Então, a água mais potável nesse período que nós tivemos foi da água da chuva, que caía em cima da lona, que eles chamam de torda, e aí eles foram lá e encheram um tambor, um balde, e os meninos que tinham, os peões que tinham os cantis, eles enchiam os cantis com água, e aí essa água durou um dia de viagem. Levei uma máquina fotográfica digital e aí tirava foto de tudo que estava acontecendo ao longo da comitiva, eu ia tirando fotos. Até que um peão percebeu e falou assim, mas você não quer que eu tire uma foto sua aqui na comitiva para mostrar que você estava na comitiva? Porque eu fazia autorretrato, eu pegava e o selfie não era popular, eu nem sabia o que era selfie, mas eu precisava mostrar que eu estava acompanhando uma comitiva. Então eu peguei minha máquina e ficava tirando um autorretrato, tentava me posicionar para mostrar o gado e aonde a gente estava passando. Até que um peão se ofereceu, falou, olha, se a senhora quiser, porque era sempre muito senhora e dona, são muito respeitosos. E aí ele tirou. As primeiras fotos saíram tremidas, borradas. E aí eu fui ensinar, eu falei assim, olha, vamos fazer assim, eu vou ficar lá de novo, você aperta, segura e fica segurando, conta até 5, aí você pode mexer. Porque aí elas não saíam mais borradas e nem desfocadas. Aí eu tinha o recurso de olhar, eu olhava, não, ficou legal. Bacana, Débora. Fique aqui com a gente porque nós vamos a um breve intervalo, voltamos para contar mais detalhes, aliás, a Débora vai contar mais detalhes, como foi enfrentar essa viagem, essa comitiva, os momentos bons, os momentos alegres, os momentos apreensivos e momentos únicos que você também pode acompanhar neste livro Viagem a Bordo das Comitivas Pantaneiras. O TV Assembleia Entrevista volta em instante. Quer ser atendido pela Justiça perto da sua casa de maneira simples e sem nenhum custo? Fique ligado na Justiça Itinerante, a unidade móvel do Judiciário que presta serviço em 17 bairros da capital. Consulte o calendário no site do Tribunal de Justiça. Conheça o Judiciário, um meio legal de entender a justiça. Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Estamos de volta com o TV Assembleia Entrevista, hoje recebendo a jornalista Débora Alves, autora do livro Viagem a Bordo das Comitivas Pantaneiras. Bom, já contamos um pouco como foi o pontapé inicial dessa história, né, desse livro. Agora vamos entrar em detalhes no livro. Quer dizer, sabemos que veio
de um trabalho, de um mestrado, né, que você deu início e você vivenciou isso tudo justamente porque é preciso. Como que foi, Débora? Eu queria que você... O começo, como que foi? Você contou que chegou na dona da comitiva, ela até ficou na dúvida se você conseguiria, porque são, como você disse, eram 7 homens, né? Foi bem tratada? Teve um receio por parte deles? Como que foi esse primeiro contato com eles? Eu fiquei sobre a responsabilidade do capataz. Então, o capataz era a pessoa, ele além de ser o chefe da comitiva, o chefe dos peões, ele também ficou responsável pela minha segurança. Então, ela falou, olha, ele é o responsável por você. Então, eu sempre cavalgava do lado dele e a rede também era montada próxima a ele. E no início, os outros peões, tiveram 2 peões que eles não dirigiam a palavra diretamente a mim. Eles sempre com a cabeça baixa, com um chapéu e me tratava de dona. Dona Débora, sim senhora, não senhora, Dona Débora, a senhora precisa de alguma coisa. E me deixavam servir primeiro no almoço, na janta. E eu fiquei ressabiada. Eu falei assim, mas será que eu não sou bem-vinda à comitiva? Será que eles não gostaram da minha presença aqui, por ser uma mulher no meio de 7 homens? Aí, com o passar dos dias, eu descobri que, na verdade, eles são muito respeitosos, eles respeitam muito as mulheres. Então, o fato de me chamar de dona e de não me olhar nos olhos é um ato de respeito para os homens pantaneiros. Totalmente diferente daquilo que é plantado pra gente, né? Porque o homem pantaneiro, ele é rústico, bruto, às vezes, né? Totalmente diferente disso, né? Pelas vezes que eu fui ao Pantanal, não só esse contato com a comitiva, mas pelas vezes que eu fui ao Pantanal, os peões boiadeiros são muito respeitosos. Eles respeitam muito, eles sabem o limite que eles podem. Tanto que eu fui conseguir conversar com eles depois de alguns dias, porque eles tentavam responder assim de forma sucinta. Com o passar do tempo eu consegui conquistar o respeito deles também, eu acho que conquistá-los mesmo, né? Eles passaram a ter confiança em mim e aí eles começaram a contar a rotina deles. Tanto que no final, no último dia, antes de eu vir embora, um deles que não conversava comigo no início, ele confessou, ele falou, olha, eu apostei com os colegas que você não ia aguentar 2 dias na comitiva. Ele falou, olha, a senhora está de parabéns porque realmente acompanhou e não tive nenhum problema, graças a Deus. E agora me conta, como que foi dormir em rede? Acostumada, né? Ao conforto, ao conforto, ao ar-condicionado. Nós temos até aqui a imagem, você colocou no livro, que o livro está recheado de imagens fascinantes, não é? E aqui no livro você colocou aonde você dormia, que eram nessas redes, Débora. Como que me conta, como que foi vivenciar isso? Como foi dormir numa rede? Olha, a minha rede... Porque é diferente das redes aqui na cidade. Quando eu falo dormir numa rede... A minha rede era a rede mais bonita, tanto que o capataz pediu e eu não dei a minha rede para ele, me arrependo hoje de não ter presenteado ele com a minha rede. A minha rede era maior, porque eu tinha ganhado ela dos meus tios que são cearenses. Então, ela é uma rede maior, é uma rede de casal. Então, tanto que ela tem essa, eu não sei como chama, esse bordadinho aqui no final. Mas o que eu fiz? Eu levei 2 cobertores, eu forrava a minha rede para não sentir frio nas costas e depois me cobria. E você conseguia dormir? Conseguia. Eu só não consegui um dia porque eu inventei, eu sozinha, de montar a minha torda, que é a lona, porque eu achei que fosse chover. Então, cada um monta a sua lona como se fosse uma barraca. Ela fica como se fosse uma barraca em cima da rede. Só que eu não soube montar, ela ficou frouxa, a noite ventou muito, fazia muito barulho. Foi a única noite que eu não consegui dormir por causa do barulho. Porque ventava, batia, eu não conseguia, parece que não incomodou ninguém, né? Porque senão eles teriam ido lá tirado. Mas, assim, eu gosto de rede, então para mim não foi difícil. Entendi. Mas eu precisava forrar, porque se eu não forrasse, se eu sentisse frio, aí eu não conseguiria dormir. Você relatou aí 2 pontos que me deixou curioso, que é o ponto, quantas horas vocês
caminhavam por dia? Porque chegava a hora de dormir. Qual era o horário? Tinha um limite de caminhada por dia? E você falou a questão do vento. Você chegou a pegar temporal também? Pegamos chuva, pegamos temporal. Tanto que uma das vezes a gente quase se perdeu e estava se aproximando um temporal. E aí um dos peões teve que subir numa árvore para ver se ele avistava o telhado da casa, da sede, porque se aproximava um temporal. Os dias de viagem eles chamam de marcha. Cada marcha é, em média, 12 a 15 quilômetros, depende dos pontos de pouso. Então, assim, a gente cavalgava, né, viajava de 12 a 15 quilômetros por dia, em média 10 horas. Mas tinha um horário certo, assim, todos os dias? Não, vamos sair tal hora é o almoço, tal hora é o lanche da tarde. Impreterivelmente. Tinha esse horário certinho. 4h30 da manhã eles acordam, 4h30 da manhã. E aí eu pedia para dormir um pouquinho mais. Eu pedia, porque 4h30 da manhã não é muito fácil. cedo. E aí o seu Luiz chamava, Débora, tá na hora de acordar. E eu falava assim, já tô indo. Aí ele falava, Débora, tá na hora de acordar, já tô indo. E aí 4h30 eles já levantavam, eles já recolhem todo o acampamento, recolhem a rede, já arrumam todo o mantimento para colocar já nos burros que levam esses mantimentos primeiro. Aí a gente escova os dentes, toma o café da manhã. Café da manhã na comitiva que eu acompanhei, gente, é café preto, ponto. Não tem aquele arroz carreteiro da sobra da janta, não tem o quebra-torto. Na comitiva, o quebra-torto tem na fazenda. Da fazenda, tradicionalmente tem, mas na comitiva é só se sobrar a janta da noite anterior. Se sobrar, aí tem quebra-torto. Aí tem o véinho que eles falam lá, que aí ele faz e aí a gente come. Se não, é café preto, ponto. E aí você só vai almoçar 11 horas da manhã, porque 6 horas eles partem viagem e vão até 11 horas. 11 horas chega, o almoço já está pronto, tá todo mundo morrendo de fome, porque tomou café preto às 5 da manhã e viajar das 5h30, 6 horas até às 11, dá muita fome. Bom, isso são alguns dos momentos que a Débora passou durante essa comitiva. Débora, mas além disso tudo, o que mais o leitor pode esperar deste livro? Ele pode também saber um pouco sobre o Pantanal, sobre como foi a ocupação, como é que começou a ocupação bovina no Pantanal. Porque eu também tive que fazer um estudo teórico, né? Então fui buscar referências e aí eu descobri como é que chegou esse gado no Pantanal. Tem um professor da Federal, Paulo Esselin, que ele fez também na tese de doutorado dele, falando sobre a ocupação do gado em Mato Grosso do Sul, mas especificamente sobre a ocupação do gado em Mato Grosso do Sul. Foi a partir daí que eu fui descobrir quando é que chegou. Na verdade, o gado bovino veio de Portugal para o Brasil. Ele ocupou o interior de São Paulo. Do interior de São Paulo, levaram uma quantidade para o Paraguai e do Paraguai entrou para Mato Grosso do Sul. Então, o gado que a gente tem, os primeiros, pelo menos historicamente que se tem, veio do Paraguai. Mas esse gado do Paraguai já era nosso brasileiro. Realizada? Realizada, oh, super, muito. Débora, quais são as suas palavras finais depois desse trabalho, 12 dias fora de casa, 12 dias ao lado de 7 homens, a única mulher, vivendo assim, eu particularmente te vejo como uma guerreira e corajosa, né? Eu quero primeiro agradecer pelo espaço, por essa entrevista, pela oportunidade de falar sobre esse trabalho, como é que foi fazer esse trabalho. Realmente é gratificante poder contar o que eu vivi. É como se eu estivesse relembrando, revivendo esta viagem. Eu agradeço muito. Agradeço ao governo do estado também pelo incentivo e agradeço sobretudo aos peões que tiveram paciência, que cuidaram de mim, a dona Edith, o seu Wilson, que cuidaram de mim e que permitiram que eu fosse nessa viagem, que com certeza eu faria novamente. Débora, parabéns. Obrigada. Obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui no nosso programa e, mais uma vez, sucesso sempre. Muito obrigada. O TV Assembleia Entrevista fica por aqui. Nos encontramos no próximo programa. Até lá!